Fica conosco, nós temos alguns minutos de reflexão e eu tenho certeza que serão muito importantes esses minutos para nós nesse sábado. O tema de hoje eu escolhi enquanto ouvi uma música que me inspirou muito. E uma das frases da música nos chamava para mudança. E o tema bíblico de João nos ajuda a entender isso. Antes, porém, eu gostaria de fazer um pedido muito especial para a igreja, antes de continuarmos essa reflexão, esse estudo. Ontem eu orei com o irmão Rubens, Estela. Eles, graças a Deus, saiu da UTI, mas eles continuam no hospital. Ele não está bem de saúde e eu quero pedir que vocês intercedam por ele. Daqui a uns poucos momentos, eu vou, depois do culto, vou até o Hospital São Francisco para ungí-lo, para que Deus o acolha e o conduza e cuide dele. E eu quero pedir que vocês intercedam por ele. Gostaria também de agradecer a presença do pastor Arnaldo, que está conosco. Seja muito bem-vindo, pastor. Veio visitar a família, a neta, mas também veio nos dar a alegria da presença aqui conosco. Muito obrigado, pastor. Eu ganhei um presente que eu não deveria ter recebido. Você já teve essa experiência? Presente é presente, né? E presente sempre é bem-vindo. Mas depois eu percebi que eu não deveria ter recebido esse presente. Eu fui convidado para fazer uma programação fora do Brasil. E quando eu comprei a passagem de avião, eu recebi de presente um upgrade. Da classe econômica para a classe executiva. Uau! Falei, nossa, nunca tinha ido para esse lugar. Só passo de longe. Falei, como é que será que é esse ambiente? Deve ser tremendaço. E aí eu comecei até a ler algumas coisas, né? Mas lá está a classe econômica. Poltronas maiores, executiva, né? Classe econômica já era, né, Tati? Eu estava na classe executiva. E algumas coisas interessantes dessa classe, conforme a empresa, né? Tem alguns privilégios. Mas tem empresas que fornecem um pijama e um chinelo para você. A maioria delas entrega uma necessaire diferente, com várias coisas, às vezes até alguns produtos de grife. Outras, motorista particular, lençol de 200 fios de algodão egípcio. Uau, né? Não foi o meu caso. Mas um bom travesseiro foi. Prioridade no embarque, né? E um cardápio variado que me impressionou. Porque quando eu cheguei, eu estava era tanto botão para apertar naquela poltrona que eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo até de ser ejetado do avião, então pedi para a comissária me ajudar. O que eu faço aqui para esticar? E aquilo impressionante. E até local para banho algumas empresas oferecem para quem está na classe executiva ou na primeira classe. É interessante que algumas pessoas já têm uma rotina nesses ambientes, as empresas pagam para eles, né? Mas literalmente a poltrona vira uma cama. Bem diferente da classe econômica que eu estava acostumado a viajar. E algumas outras empresas têm uma cabine exclusiva para a primeira classe ou para membros especiais da empresa. E literalmente fecha a porta ali, você não é incomodado. É muita mordomia, né? Mas o que eu tinha lá era uma poltrona mais larga. Na hora que eu fui comer, a moça me entregou um cardápio e perguntou, o que você quer do cardápio? O cardápio parecia uma enciclopédia, né? Tanta opção que tinha. E depois que eu escolhi, ela disse, a que momento que você quer que eu sirva? Falei, pode escolher o horário para servir ainda. Né? Parecia um restaurante. Aí quando eu disse para ela o horário que eu ia comer, ela veio, colocou uma toalha na mesa, que era uma mesa grande, e trouxe os talheres, todos arrumados, e veio com uma... Nossa, mãe, eu falei assim, que coisa mais espetacular, gente. Mas eu não devia ter experimentado a classe executiva. Porque esse não é meu perfil. Você entende o que eu quero dizer? Jamais experimente alguma coisa que você sabe que não vai poder continuar. Depois, eu voltei para a minha realidade. A classe econômica.
naquele lugar onde você tem que fazer um exercício para viajar, por mais que você pague até um preço diferenciado, mas a gente viaja geralmente assim. A gente não sabe onde vai pôr as mãos, se as pessoas do lado também não sabem. E na hora de comer, a comissária não traz um cardápio para você. Ela vem gritando pelo corredor, chicken ou pasta, e vai jogando para você, chicken ou pasta. Se você não cuidar, vai bater em você na cabeça, chicken ou pasta. É só isso, mas é a realidade. Mudança, gente, mudança pode causar estresse, frustração e, por consequência, medo. E a minha mudança da classe executiva para a econômica deu tudo isso. Mas a gente não está acostumado a viver com mudanças e aceitar mudança. E por alguns momentos, nesses últimos dias, nós temos enfrentado algumas situações que têm nos dado medo, principalmente aqui no nosso país. E nós ficamos apreensivos, o que vamos fazer, o que vai acontecer? O desconhecido gera a possibilidade do medo. Por isso que causa estresse, ansiedade. Quando você lida com mudança, na maioria das vezes você está lidando com o desconhecido. Você está lidando com aquilo que você... Será que esse lugar, será que essa pessoa, será que esse novo emprego, será que essa nova administração, o que vem por aí, o que vai fazer? Agora eu quero que você vá comigo para o Evangelho de João. Esse texto que nós iniciamos, no capítulo 13, no verso 7. A palavra de Deus diz assim: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Feche seus olhos por alguns segundos, por favor. Senhor, fala para nós o que precisamos ouvir. Não o que queremos, mas o que precisamos. E que o Espírito Santo se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma frase que Jesus disse para Pedro. Pedro não conseguia entender as atitudes de Jesus, os procedimentos de Jesus. Pedro não conseguia entender o discurso de Jesus, as explicações de Jesus. E ele questiona Jesus. Para Pedro e os demais discípulos, Jesus era a oportunidade de uma revolução política, de uma libertação do importúnio romano, do Império Romano, como Gideão, como Sansão, como Josué, como Davi, como tantos outros líderes que libertaram o povo da opressão. Eles imaginavam que Jesus faria isso. Não era assim, nem deste modo, muito menos nesse processo. Mas eles guardavam aquilo com eles. E toda vez que Jesus se manifestava, ou tinha uma atitude, ou falava, havia uma inquietude, mas por quê? Para quê? É difícil para nós entendermos às vezes os planos de Deus. E para Pedro, e para você é difícil, porque as coisas acabaram assim, eu orei tanto, eu pedi tanto, é para o bem, não foi para mim, nem foi de pedido egoísta, por quê? O livro Ciência do Bom Viver, na página 210, nos ensina: nossos planos são com frequência frustrados, a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Amém? E se eu falo para alguém nesta manhã que está frustrado, frustrada, porque seus planos não têm dado certo, olha para cá neste momento e veja. Para que os planos de Deus sejam cumpridos para o seu bem, talvez os seus planos estejam frustrados. Agora, queridos, é difícil entender os planos que Jesus tem para você? Tem sido difícil você assimilá-los ou até aceitá-los? Você já se questionou se realmente poderia confiar nos planos de Deus, no tempo de Deus? Porque como você não consegue entender, você não aceita. E como Pedro, você questiona. Talvez agora você não entenda, mas como Pedro, Jesus fala para você, você entenderá lá na frente. Sabe, o espaço humano tem ocupado o espaço divino. Cada dia mais o pecado tem se alastrado. E o espaço humano toma conta do espaço divino. E aqui dentro da igreja não é diferente. Nós temos muitas vezes pensado como pessoas secularizadas, nós temos decidido como os elementos deste mundo nos abordam, nos colocam e até nos doutrinam, e nós trazemos isso para cá, influenciados pelo espaço humano, pelo espaço secular, e queremos que isso seja e tome o lugar do espaço divino.
E é difícil. E uma coisa que muito nos tem influenciado é uma realidade, aliás, duas realidades. A primeira delas, nós vivemos num mundo editado. De alguma maneira, tem sido apresentado para nós, nesse contexto secularizado e relativista, que este lugar é um lugar bom, que nós podemos torná-lo melhor. Ok, eu não preciso ser um pessimista, eu não preciso ser um negativista, mas uma coisa eu tenho que entender, esse não é o reino planejado por Deus, é um reino usurpado por Satanás e maculado por Satanás. Mas esse mundo editado que nos apresentam, às vezes nos confunde e nos ilude. E a secularização penetra em nossa vida e nós não conseguimos mais entender as coisas de Deus e aceitar as coisas de Deus. E uma outra coisa que acontece é a ditadura da felicidade. Você é obrigado a ser feliz 24 horas por dia. Você não pode sentir medo, insegurança, você não pode apresentar nenhum tipo de dificuldade, tua família tem que ser perfeita, o teu casamento tem que se apresentar-se de maneira espetacular, você como profissional, você como pessoa, você não pode apresentar fragilidade, os teus filhos não podem apresentar defeitos. E essa ditadura da felicidade nos coloca muitas vezes num sofrimento insuportável. Tanto é que tem pessoas que não estão conseguindo viver, perdendo o sentido da vida e o gosto pela vida. E aqui dentro alguns já desistiram do relacionamento porque dizem que esse lugar é um lugar de pessoas imperfeitas e não estão no ideal que eles esperam. Não existe felicidade plena. Alguns momentos da vida nós vamos sentir tristezas ou tristeza. Nós vamos ser decepcionados. Talvez alguém nos magoe ou nós não consigamos chegar em primeiro ou façamos de tudo e não dê certo. A vida é assim, mas esse mundo é consequência da maldade do pecado e das hostes do mal que trabalham aqui. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou aqui, abandonados. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Ele não largou a gente aqui porque desistiu de nós. E dentro do plano da salvação também a mudança faz parte, por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade. Querem ver? A salvação do pecador envolve mudança. E alguns às vezes não querem entender isso e não querem aceitar. A graça é dada para quem não merece, mas aceita. A graça é um presente de Deus, mas depende da nossa aceitação. Agora, ela não para por aí. A santificação acontece na vida do pecador que, além de aceitar a graça, aceita a vontade de Deus acima da sua vontade. Então não é só crer em Deus, não é só crer na salvação, no amor de Jesus, que Deus se interessa por você, porque Tiago 2,19 diz que até os demônios creem e tremem, e os demônios estão perdidos. É muito mais do que crer, aceitar é receber a graça e viver a graça, mas viver a graça é viver a santificação, e viver a santificação é aceitar a vontade de Deus acima da sua vontade. Que o tempo de Deus não é seu tempo, que as decisões de Deus não são as suas, que os planos de Deus não são os seus. Graça e santificação envolvem o poder de Deus e a atitude humana, porque Deus dá a você o direito de escolher se quer aceitar a sua graça ou não, a sua santificação ou não. E por isso que nós temos hoje pessoas vivendo consequências das suas escolhas, das suas decisões, mas tanto graça como santificação envolverão o poder de Deus e a sua atitude, e dependerão disso. E o que isso tem a nos ensinar? Vamos ver rapidamente alguns textos e alguns exemplos na Bíblia que nos falam exatamente isso que a gente está vendo agora. E se segure aí na poltrona, no seu banco, você que está em casa, se agarre aí na beirada do sofá, porque nós vamos decolar em nome de Jesus. Olha só, o primeiro texto está no Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 13. Vamos lá, vamos praticar a leitura da Bíblia agora de maneira relacionada, desde o começo até o final, alguns temas e textos que nos ensinaram isso. Primeiro texto, Números 13, diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram:
não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Aqui estão os espias que foram ver Canaã, estão um passo de entrar na terra prometida. Viveram durante anos no deserto. Anos no deserto. No último período, mais de 40 anos. Agora eles têm diante de si a promessa de Deus. Ouvem os relatos de que é realmente uma terra abençoada, uma terra próspera. Trazem exemplos de frutas de lá, de alimento de lá. Tudo está maravilhoso, mas eles dizem assim: não poderemos subir contra aquele povo. Quer dizer, tudo até aqui aconteceu, daqui para frente acabou, não dá mais. Por que não dá para subir para aquele povo? Porque ele é mais forte do que nós. Eles estavam falando a verdade ou a mentira? Verdade. Eram homens treinados, era um exército poderoso, inclusive a altura, a postura, eram gigantes, eram muralhas inexpugnáveis. Jericó era uma fortaleza. Mas eles não estavam vendo a verdade. Por quê? Os 10 espias não estavam prontos para mudar de endereço, porque fixaram os olhos em si próprios, não no poder de Deus. Segundo eles disseram, por que eles não poderiam vencer os temíveis gigantes e moradores de Jericó? Porque esses eram mais fortes do que quem? Do que eles próprios. Mas esses homens e essa nação era mais poderosa do que o Deus de Israel? Não. Mas como os espias fixaram os olhos em si próprios, eles não estavam capacitados para mudar de endereço. Deus estava ali disposto a mudá-los de endereço. Eles seriam libertos do deserto, da aridez daquele deserto, daquele contexto que mostra apenas limitação, problema, morte, e iriam para uma terra abençoada. Deus estava ali e veio, pelo poder do céu, libertá-los do deserto e dar para eles uma terra prometida. Eles estavam ali com a proposta de mudar de endereço, mas eles não queriam mudar de endereço. Por quê? Porque fixaram os olhos em si mesmos. Toda a obra de Deus em nós é uma revelação do seu amor, mas nem tudo o que acontece em nossa vida é obra de Deus. Você compreende? Tudo que Deus faz por você é uma revelação do seu amor. Portanto, acredite e confie e peça que seja o plano de Deus, não o seu. Mas nem tudo que acontece na sua vida é obra de Deus. Naquele dia, aqueles 10 homens ficaram à mercê de uma situação que eles próprios escolheram. Por quê? Porque fixaram os olhos em si mesmos. E a partir daquele momento, eles andariam 40 anos por aquele deserto e não entrariam na terra prometida. Não mudariam de endereço. Por quê? Porque não quiseram. Vamos para Êxodo capítulo 2, versos 11 e 12. Um pouquinho para trás você tem Êxodo. Lá está escrito o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Mais de 400 anos de escravidão no Egito, sofrimento, açoite, humilhação, injustiça. Moisés foi um homem abençoado por Deus. Você sabe da história, ele foi cuidado por Deus, e Deus o separou para ser um líder. Deus organizou, Deus dirigiu a vida de Moisés para que ele fosse abençoado e vivesse no ambiente do palácio do Egito, e recebesse treinamento para ser o líder do povo de Israel. Mas era o plano de Deus, no momento de Deus, e pelo poder de Deus. Só que Moisés é como você e eu, não consegue ver o que Deus vê, não vê no momento, agora, não consegue entender, e ele decidiu o quê? Eu vou resolver as coisas do meu jeito. Ele era um militar, era treinado, imagina o treinamento militar de Moisés. E ele vê aquela situação, ele fala, é agora, a revolução vai começar agora, e vai começar do meu jeito e com as minhas próprias mãos.
E ele mata um egípcio. A Bíblia não fala quem era esse egípcio, porque não tinha nenhuma importância essa pessoa no reino do faraó. Mas ele achou, eu resolvi o problema. E o que Moisés conseguiu resolver da libertação do povo de Israel? Nada. A única coisa que ele conseguiu fazer foi criar um problema para ele, e ele teve que fugir do Egito. E você não resolve problemas fugindo de problemas. Mas Moisés fez isso, porque senão ele seria morto. E o problema quem criou foi quem? Ele próprio. Agora, olha esse texto que o livro Patriarcas e Profetas, na página 173, nos diz. Moisés não estava pronto a mudar de endereço. Aliás, essa frase é minha, não é do Patriarcas e Profetas. Deixa eu voltar aqui. Já vai lá. Primeiro deixa eu ler isso aqui para vocês. Moisés não estava pronto a mudar de endereço, por quê? Mesma coisa que os 10 espias. Fixou os olhos em si próprio e não no poder de Deus. Mesma coisa. E o Patriarcas e Profetas, agora sim, Patriarcas e Profetas diz o seguinte: matando o egípcio, Moisés caíra no mesmo erro tantas vezes cometido por seus pais. Qual foi o erro cometido pelos pais? De tomar nas próprias mãos a obra que Deus prometera fazer. E queridos, de uma maneira muito importante e necessária, eu preciso me avaliar se eu não estou tomando nas minhas próprias mãos a obra que Deus prometera fazer. E quando eu tomo a situação nas minhas próprias mãos, eu vou fazer como Moisés, vou cometer erro e vou trazer mais problema para mim. Eu preciso confiar no assim diz o Senhor, na palavra de Deus, nos planos de Deus. Deus tem dirigido essa igreja há mais de 160 anos. Desculpe, há quase 160 anos. E Deus tem organizado, Deus tem orientado. É uma igreja com desafios, com problemas, mas Deus tem conduzido. Nós temos que acreditar que Deus não vai nos abandonar, que nós seremos protegidos e cuidados por Deus, basta apenas nós seguirmos os planos de Deus, nos caminhos do Senhor. Não tome as coisas com suas próprias mãos. Diz assim, a obra que Deus prometera fazer, Moisés, como seus pais, resolveu fazer por si mesmo. Agora vá comigo para o Novo Testamento. Será que no Novo Testamento o perfil é o mesmo? A característica é a mesma? O desafio é o mesmo? João capítulo 5, verso 7. Alguns dias atrás nós aprendemos e lemos dessa história, mas é importante nós lembrarmos nesse sábado esse aspecto também. João capítulo 5, verso 7, a história do coxo que estava no tanque de Betesda há 38 anos. Jesus pergunta para ele, quer ser curado? E ele responde o quê? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus entrou no tanque de Betesda, num lugar de sofrimento, de humilhação e de dor, um lugar sem esperança, um lugar de ilusão, porque a crença popular havia dito que quando a água se movimentava, era um anjo que movimentava a água. Invencionice, populismo, narrativas, fake news da época. E todo mundo estava ali em volta, inclusive esse homem, não um dia, não dois, 38 anos, se arrastando no meio daquele barro, daquela lama, daquele cheiro horrível, gemendo, vendo gente gritar, um passando por cima do outro, e entendendo que Deus tratava as pessoas como se fosse uma competição. Naquele sofrimento emocional e físico, aquele homem estava ali. E Jesus entrou naquele dia e disse, eu vim aqui, e estou chamando você para mudar de endereço. E o que o homem respondeu para ele? Ah, mas não tem ninguém que me ponha na água. Todo mundo me passa a perna, esse povo, essa gente. Queridos, o coxo de Betesda foi convidado por Jesus a mudar de endereço. Mas ele só conseguiu fazer isso quando? Ele precisou deixar de olhar para si mesmo e para os outros e olhar para Cristo. E aceitar o plano de Cristo. Parece isso muito óbvio, mas essa é a grande luta nossa. Quem está no controle da nossa vida, dos nossos planos? João capítulo 18, verso 10. Um pouquinho para frente. João capítulo 18, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita.
E o nome desse servo era Malco. Olha só, o mesmo Pedro que Jesus disse: Pedro, você não está entendendo agora, mas você vai entender. Por favor, acredita em mim. O mesmo Pedro que junto com os discípulos insistia em dizer: você será o revolucionário político que nós queremos, o grande libertador. Não era esse o plano de Jesus? Mas Pedro insistiu. Judas o traiu para que isso acontecesse. Havia uma comoção entre eles, mas não era o plano de Deus. Deus havia abandonado aqueles discípulos? Deus havia desistido? Não. Jesus seguia o plano do Pai. Mas, queridos, Pedro não estava pronto a mudar de endereço, porque fixou os olhos em si próprio, não no plano de Jesus. Horas depois, quando o anjo aparece, as mulheres lá no sepulcro, ele fala para elas: vão e falem aos discípulos, inclusive para Pedro, porque Pedro perdeu até o sentimento de que fazia parte dos discípulos. Jesus falou para ele: Pedro, quando tu te converteres, anuncia aos teus irmãos. Por que Pedro não era convertido? Porque ele aceitou a graça, mas não conseguia viver a santificação, porque a sua vontade estava acima da vontade de Deus. E quando você está assim, é você que está no controle. Somos inclinados a procurar junto de nossos semelhantes simpatia e ânimo, em vez de procurá-los em Jesus. E quando não encontramos, nós pensamos até em desistir da vida. Em sua misericórdia e fidelidade, Deus permite muitas vezes, e olha só, muitas vezes, que falhem aqueles em quem depositamos confiança. Eu falo para alguém decepcionado nesta manhã porque confiou em alguém, porque foi traído, foi humilhado, foi injustiçado, porque não fizeram como você queria. Bem-vindo ao time. Mas isso, muitas vezes, é obra de Deus. Para quê? A fim de que possamos compreender quanto é insensato confiar nos homens. E apoiar-nos aonde, queridos? Na carne. Agora vamos voltar para Josué. Lembra da história dos espias? Ela não terminou tão ruim assim. Josué capítulo 14, verso 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Quem está falando aqui para Josué? Um homem chamado Calebe, que junto com Josué, formando a minoria, foi capaz de ficar ao lado do Senhor. Geralmente, e infelizmente, e tristemente, é a minoria que fica ao lado do Senhor. Mas não quer dizer que eu estou derrotado, ou estou perdido, ou não tenho esperança. Quem está com Deus, mesmo não estando com a maioria, está com maior poder. Quem está sem Deus, mesmo estando na maioria, está com menor poder. Essa é a diferença. Simples assim. E Calebe decidiu ficar ao lado de Deus. E o que aconteceu com todos aqueles que se levantaram, e nós sabemos da história, e protestaram, e queriam uma revolução ali dentro do arraial? Tiveram que andar 40 anos pelo deserto, a mais. Inclusive quem? Calebe e Josué, que foram fiéis a Deus. Opa, peraí, às vezes quando a gente é fiel a Deus, tudo dá certo? Vem gente que dá um tapinha nas costas e fala assim, foi assim com José, quando ele foi fiel a Deus e não ouviu as tentações da mulher de Potifar? Não, ele foi colocado na cadeia. Pensa bem, quando você decide ser fiel a Deus, não quer dizer que as coisas vão melhorar para você, mas quer dizer o quê? Que você está do lado certo. E ponto. Você não consegue ver agora, mas um momento você vai ver, e vai ver que valeu a pena. Calebe disse, 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. E agora Calebe diz assim, andando Israel ainda no deserto, olha,
andando no deserto. Gente, não é 45 dias, 45 anos aquele homem lá. E ele diz assim: sou de 85 anos. Ele tinha na época 40 anos, quando ele estava ali olhando a terra prometida, e estava animado e falando: vamos lá, gente, vamos acreditar no Senhor. E não, aí Deus, agora vocês vão andar 45 anos pelo deserto. E lá vai Caleb: não, o que adianta? A gente faz tudo certo, Deus não olha para a gente. E não foi isso que esse homem fez. Ele ficou confiando porque ele sabia que o Deus que ele acreditava sabia o que era melhor e faria o que era melhor. E agora, diz Caleb: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Olha só que otimismo desse homem. Ele não olhou para aqueles gigantes e disse assim: eles são mais fortes do que nós, e acabou. Ele falou: eles são mais fortes que nós, mas nós estamos com um Deus mais forte que eles. Amém? Você pode viver num mundo em que o pecado parece prevalecer e parece mais forte que você, mas você serve um Deus que é mais forte que o pecado e que as hostes desse mundo, e que derrotou o mal e Satanás na cruz. Então você não tem que ter medo. Você tem que ter medo se você ficar longe de Deus. Aí sim, parece que as pessoas desistiram de Deus, porque o mal tem prevalecido. Não desista, não desista. Caleb então diz para Josué: qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Por quê? Porque a força não era dele, era do Senhor. E um homem que 45 anos atrás confiava em Deus, continuava confiando. E a história diz, se você quiser ler, você vai ver que Enoque e seus familiares conquistaram um lugar mais difícil que havia, onde haviam se enclausurados os gigantes que haviam sobrado de toda aquela terra, o Monte Hebron. E ele conquistou aquele lugar. E aquele monte passou a ter o seu nome. Por quê? Porque ele era melhor que os outros? Não, porque ele escolheu o melhor. E o melhor é a vontade de Deus. Caleb estava pronto a mudar de endereço, porque não fixou os olhos em si próprio, mas no poder de Deus. Essa é a diferença dos 10 espias. Essa é a diferença de quando Moisés perdeu. Essa é a diferença do Pedro, que não sabia isso, e de alguns que perderam a oportunidade de mudar de endereço. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes da história desse homem aí, Thomas Edison, um grande cientista que trouxe muita contribuição para a humanidade, com muito sacrifício. Nós temos hoje uma lâmpada aqui, porque Edison um dia trabalhou por noites e noites. Dizem que foram mais de 100 fracassos, né, para conseguir a lâmpada. Mas, numa noite de 1914, o laboratório de Thomas Edison, que valia mais de 2 milhões de dólares na época, e não estava no seguro, começou a incendiar-se, com todos os preciosos registros de Edison em seu interior. No auge do incêndio, enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo, Charles, filho de Edison, freneticamente preocupado, procurava o pai, porque ele sabia que o pai tinha o hábito de trabalhar até tarde da noite lá no laboratório. Aliviado, ele encontrou Edison fora do laboratório, fitando serenamente aquela cena, o prédio sendo consumido. O semblante do seu pai refletia o brilho das chamas, e seus cabelos grisalhos esvoaçavam ao sabor da leve brisa. Charles sentiu um aperto no coração, vendo o pai com 67 anos, testemunhar o trabalho de toda uma vida ser consumido pelas chamas e virar em cinzas. Após horas de silêncio, Edison então disse a seu filho, e olha a frase de Thomas Edison: existe um grande valor num desastre como este. Todos os nossos erros são queimados. Graças a Deus, podemos começar tudo de novo. Uau! Que determinação! Que determinação! Sabe o que aconteceu? Edison, de fato, começou tudo de novo. Até o incêndio, ele tinha passado 3 anos tentando inventar o tocadiscos. 3 semanas depois,
ao desastre, ele conseguiu inventar o toca-discos. Você não é um habitante deste mundo tentando ir para o céu. Você é um cidadão do céu voltando para casa. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã, neste momento. Para você que está aqui comigo e para você que me assiste. Você quer mudar de endereço? Ou você quer que esse mundo melhore e quer continuar aqui? Eu sei que é difícil. Eu sei que causa medo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que o plano de Deus funciona. E Deus não vai te abandonar. Mas existe uma coisa que nós adventistas precisamos, é renovar a nossa esperança da volta de Jesus. E entender que esse lugar não é para nós. Não pensa que vai melhorar, vai piorar. Porque esse reino está entregue nas mãos de Satanás. Pare de olhar para si e para soluções humanas e de confiar em homens e olhe para o Senhor, para as suas promessas. Se você está titubeando, abra a palavra de Deus, estude com oração, leia as orientações proféticas. Mas é momento de nós nos prepararmos, porque Jesus está chegando. E o momento de preparo é agora. Não é no momento em que for dado o decreto dominical, como alguns pensam. É agora. Só que essa influência secular do mundo que nós estamos vivendo, desse mundo editado, dessa ditadura da felicidade, está nos corroendo, está nos cegando, e nós não estamos mais olhando para a volta de Jesus. Queremos que as coisas aqui fiquem boas. Viva de maneira otimista e feliz, mas olhe para as promessas de Deus e para o reino de Deus, porque você não é um habitante desse mundo tentando ir para o céu, você é um cidadão do céu voltando para casa. Alguém gostaria de mudar de endereço nessa manhã? Você quer mudar de endereço? Alguém gostaria que eu orasse para você conseguir fazer isso? E eu quero deixar você à vontade. Mas se existe uma coisa que nós precisamos agora, é de muita oração e do poder de Deus, para conseguirmos mudar de endereço. Porque não é fácil e não é humano. Para de olhar para si e para os outros. E olha para Jesus e acredite nos seus planos. Alguém gostaria que eu orasse nesta manhã de maneira especial, para que você consiga mudar de endereço? Alguém gostaria de vir aqui na frente, para que eu pudesse orar? De maneira pública dizer: Senhor, me ajuda. Eu não consigo, nem sei como, mas eu quero mudar de endereço. Esse lugar não é para mim. Chega de sofrer. Chega de sofrer. Amém. Pode vir. Eu quero convidar você a lembrai-vos das maravilhas que o Senhor nos fez. Lembrai-vos dos juízos dos seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que no seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos de que o mundo insiste em suprimir deliberadamente, esquecer, com sua hábil interpretação. Lembrai-vos que a voz de Cristo sempre tem razão, falando à mente e ao coração, e quer a esperança dar para você e para mim. Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou, da mão divina que nos alcançou, e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos que o Evangelho é a nossa força, e vendo o mesmo, e que se achega ao fim, está na hora de falar. Lembrai-vos que está chegando o dia do Senhor. Lembrai-vos. E quem espera nele vai viver. E se alguém morrer antes dele voltar, ressurgirá. Lembrai-vos, sua promessa feita é real. A luz do céu já brilha sobre nós. E Cristo em breve vai voltar. Lembrai-vos que está faltando só um pouco mais.
A caminhada vai chegar ao fim. Lembrai-vos que Ele vai voltar. Daiane, por favor. Lembrai-vos das maravilhas que o Senhor nos fez e do juízo de seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos do que o mundo insiste em suprimir, deliberadamente esquecer, com sua hábil interpretação. Lembrai-vos que a voz de Cristo sempre tem razão, falando à mente e ao coração, quer esperança Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou, da mão divina que nos alcançou e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos que o Evangelho é nossa força, vivendo mesmo é que se chega ao fim, que está na hora de falar. Lembrai-vos que está chegando o dia do Senhor, e quem espera nele vai viver, e quem morreu então ressurgirá. Lembrai-vos, sua promessa feita é real, a luz do céu já brilha sobre nós, e Cristo em breve vai voltar. Lembrai-vos que está faltando só um pouco mais, a caminhada vai chegar ao fim. Lembrai-vos que Ele vai Obrigado, Daiane. Eram 9 horas da noite, muita chuva, escuro, e a minha família cantava da esperança da volta de Jesus dentro do carro. Alguns segundos depois, um carro em alta velocidade colidiu contra eles, e naquela noite, eles morreram carbonizados dentro de um carro. Nunca imaginaram que a vida deles acabaria naquela noite, mas eles estavam lembrando que eles serviam um Deus
E eu quero nesta manhã lembrar com você, e eu quero lembrar, que eu não sou um habitante desse mundo tentando ir para o céu. Eu sou um cidadão do céu, voltando para casa. E eu quero encontrar minha família na ressurreição daquele dia. Você quer isso? Você quer mudar de endereço? Você pode vir mais perto aqui, por favor? Quero orar com vocês. Feche seus olhos, por favor. Querido Pai, toda a glória seja dada a Ti, nosso querido Senhor e Criador, que na Sua misericórdia que foi renovado nesta manhã nos traz a esperança de um lar eterno, feliz e pleno de alegria, que não nos abandonou neste mundo maculado pelo pecado e cheio de maldade, de homens cruéis, egoístas, jactanciosos, caluniadores. Nós somos chamados para mudar de endereço nesta manhã. Amém, Senhor. Este mundo não é o mundo para nós, mas aí sim, viveremos contigo num mundo melhor. Eu quero te pedir, por essa tua filha que está lutando nesta manhã, para não perder a esperança em Ti, para esse filho que de alguma maneira tem te substituído por outras coisas desse mundo, por outras pessoas, na expectativa de ter uma felicidade plena aqui, e já mesmo com decepções tem sofrido, mas continua insistindo. Acolhe esse teu filho em nome de Jesus, nas poucas forças que ele tem, que ele tire os olhos de si mesmo, dos outros, e olhe para Ti, Senhor, para as Tuas promessas, para a Tua palavra, e sinta a força de alguém que recebe o poder de Deus. Ajuda-nos a lembrarmos da Tua promessa. E louvado seja o Teu nome, que nesta manhã nós decidimos a mudar de endereço. Não por nossa vontade, mas pelo poder do Espírito Santo, nosso querido Consolador. Não nos deixa perder essa ideia, esse plano. Segura a nossa mão, querido Espírito Santo, e nos consola, até aquele momento que veremos o nosso Salvador Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Sei que os momentos daqui para frente serão difíceis, mas poderemos vencer gigantes e derrubar muralhas, se o poder não for nosso, for de Deus. Muito obrigado.